Eu estou cansado de estar cansado. Talvez esse seja o sentimento de várias pessoas que não ouviram ouvir esse podcast ao longo dos 20 episódios aqui. Mas se tem uma coisa que cansa, tá cansado de tudo, de todos, ao mesmo tempo. Hoje a gente fala sobre decepção, a gente fala sobre coisas que a gente não controla e sobre coisas que a gente tentou controlar, mas uma hora deu. Eu ainda continuo cansado de estar cansado. Ei, como é que vocês estão? Tirando tudo, tá tudo bem. Esse é o último episódio. E como todo bom grupo de apoio, como nosso AA, só que ninguém bebe aqui tanto igual eu, tive que parar de beber. Eu convidei duas pessoas que fazem parte da família disfuncional que é o Multivortex. Ele, o meu parceiro, o Sancho Panza do Don Quixote maluco aqui. Dave, você também tá cansado de estar cansado? Sim, sim. Não tem como não ficar cansado de ficar cansado, sabe? É, basicamente, quando você fica o tempo todo. Quando você acorda cansado, quando você não aguenta mais. é, os- Basicamente, conviver, né? Quando a vida te cansa, você basicamente não quer. Você se cansa do cansaço, né? Então, sim. E ela, que até o final desse podcast vai dar um spoiler sobre como não ficar cansado, eu vou anotar, eu vou até tatuar na minha testa para não esquecer. Michele Dias, a nossa spoilando por Michele, é a nossa garota dos cortes do Multivortex. Você também tá cansada de estar cansada? Depende, assim, estou cansada de algumas coisas na vida, mas não ando cansada, assim, também não. Ah, mas você trabalha. Aqueles, eu tô brincando. Olha só que sacanagem, né? Você tá trabalhando muito, Michele? Não. Então tá explicado, gente. Vamos ser igual a Michelle, que a Michelle tá com a cutis maravilhosa, tá, galera? A Michelle. Não, tô brincando, Michelle. Hoje eu fiz um discurso tão bonito no início do episódio pra começar essa galhofada, né? Tava tão bonitinho, não, escrevi, falei, nossa, que legal. Fiz o meu momento, sabe? Aquele momento de. Sabe que o rapper, antes de começar o rap, fala palavras bonitas e aí depois começa nego drama? Entre os... Fiz esse momento. Hoje eu quero fazer pra gente encerrar essa temporada e talvez criar um hiato. Ô, gente, eu não quero acabar com esse podcast. Isso é uma coisa que eu já falei aqui, que a coisa que eu mais amei fazer esse ano foi o podcast. Mas eu preciso dar um tempo pra eu ficar famoso, pra aí quando eu ficar famoso, ficar muito famoso, ou um dos três ficar muito famoso, as pessoas serem obrigadas a ouvir porque já vão estar viciadas na gente. Então eu tenho que ser a cocaína de vocês. Essa é a verdade. Meu objetivo de vida agora é esse. Vocês não viverem sem mim. Entendeu? Vocês ficarem perguntando, cadê o próximo vídeo do Eno? Aí nós volta com o podcast, né, Tem? Mas, quando a gente não vai voltar, eu quero falar sobre flop. Porque o podcast, assim, mesmo que a gente tenha muito bem intencionado, o podcast não foi, assim, não performou tão bem quanto a gente gostaria que performasse e tal. E aqui eu acho que é uma percepção que eu quero trazer aqui para os nossos ouvintes e tal. O que flopou, mas que vocês gostariam que não tivessem flopado? Tipo assim, não precisa ser da vida de vocês. Mas, tipo assim, coisas que você percebeu que deu uma flopada e falou assim, gente, que triste, né? Que tristeza, como já diria aquele cara do debate eleitoral, né? Que tristeza. O que flopou aí que vocês falaram, gente? É isso, flopou, mas eu não queria que flopasse. Ah, acho que eu não tenho nada em relação a esse tema, mas eu posso encaixar alguma coisa, né? Que é em Uhum. relação às séries, né? Eu tava vendo esses dias.
uma série que flopou, vamos dizer assim, né? As pessoas não falam muito dela. E que ela foi cancelada, pelo que eu vi, né? Não sei se é fake news. Que é a Carnival Row, né? Do Prime Video. Ah, mas essa daí, ela foi cancelada, só que ela teve. Tipo assim, ela foi renovada para uma segunda temporada para finalizar, e aí ficaram anos sem fazer a série. Tipo assim, aí depois voltou. Que eu gostei da temática, sabe? Eu gostei da série. De É, verdade. eu achei. Mas ela foi flopadinha mesmo. Entendeu? Assim. Ela deu uma flopada. Miches, tem alguma coisa que flopou aí que você falou, nossa, flopou e tal, mas você ficou triste? Olha, eu não acompanho muito essa questão aí de porque, assim, eu assisto o que eu gosto, eu leio a sinopse, eu não acompanho se flopou ou não, então, assim, não sei te dizer porque Gozi Uger, por exemplo. Do nada. assim, assim, Gold Uger, assim, eu não gosto de Gold Uger, é horrível, mas já vinha de uma série de quedas, né, de audiência, então, assim, A gente é ficou triste com o fim de Super Sentai. Eu e o Dave ficamos, né, Dave? Só que eu falei uma coisa com o Dave, que o Dave falou, não, o que foi frio demais. Que ele falou, ai, não tava tendo audiência, por isso que cancelou. Eu falei assim, o custo de investimento não vale o custo de que recompensa, né? e eu E acho que assim, nem foi tanto também a audiência, acho que foi mais a queda da venda dos brinquedos, né, que queda impactou. na venda e o fato da produção ter ficado mais cara. Porque É. tem isso, tem várias séries que foram canceladas. Por exemplo, um grande sucesso da Netflix, o Sense8. Eu sei que Sense8 foi cancelado muito porque era caro de fazer. Tipo assim, o que eles gastavam pra fazer a série não voltava em quanto de audiência tinha. Mesmo que a série seja um sucesso, o fato dela ter sido. Como é que eu posso dizer? O fato da série ter sido cata- não ter sido, tipo assim, não ter retornado o suficiente, fez com que a série fosse cancelada. E eu acho que Uhum. isso daí já entra numa coisa que é, o que é flopar? Porque, por exemplo, a Lady Gaga fez o art pop, que todo mundo odeia o art pop da Lady Gaga. A Michelle não sabe que a Michelle não ouve Lady Gaga, pelo que eu Não, sei. não. Né? Mas o Dave já ouviu o art pop. O Dave ouve. Que eu e o Dave, nós é ouvidor de disco, né? Né? A Eu gente, ouço é, música, mas eu ouço o que eu gosto, os é, cantores que eu gosto. eu gosto de ouvir um álbum, tentar entender, e às vezes, assim, nunca mais vou ouvir, mas eu sou essa pessoa que se permite ouvir um álbum inteiro, né? E Uhum. aí, o art pop é considerado um flop, mas é um flop que tem milhões de streamings. Milhões, tipo, milhões, assim, na casa das dezenas de milhões. E É, é eu acho que flopado. o Mayhem também pode chamar de flop também, porque ninguém falou mais, né? Não, assim, o Mayhem, eu acho que o Mayhem é um flop, mas ele tem um grande sucesso, que é a Abracadabra. Porque literalmente a Abracadabra trouxe tudo. Só que assim, é um flop, a Lady Gaga lotou 2 milhões de pessoas em Copacabana. Eu estava lá. Será que flopou? É isso que eu fico pensando. O que é flopar hoje? É isso que é. Mas assim, eu acho que o show é uma coisa à parte do álbum, porque o show, ela vai cantar de todos os álbuns. Tem, apesar de muitas pessoas não terem gostado desse álbum, né? Gostam dela como cantora. Eu não gosto das músicas da Lady Gaga, mas eu acho a voz dela incrível. É. Então você tem que ouvir o Check to Check, que você ia gostar, que é de blues. Ai, não, não. Acho Check que to check. não. Quem gosta de check to check, deixa aí o comentário. Mas assim, Mas. Não, pode falar. mas mas eu usei ela de exemplo porque assim, por exemplo, eu lembro que um cara falou assim, que, por exemplo, um filme flopou de bilheteria. Só que o que aconteceu? O filme flopou de bilheteria. Vamos pegar um exemplo de um filme que flopou na bilheteria. Clube da Luta. Clube da Luta é o maior exemplo de filme que flopou na bilheteria e hoje é um clássico. É, Saca? Tipo assim, é isso que eu quero saber. O que é flopar? Tipo assim, porque antes flopar era uma coisa. Hoje a gente tem algoritmo, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas o que é flopar pra vocês? Vocês percebem que você flopou quando?
Por Eu acho exemplo. que flopar é um momento, é um tipo de fenômeno que depende muito da popularização, sabe? Então, se algo ele não quer dizer, vou reformular aqui. Se a gente vive em tempos onde ser popular é algo mais significativo do que ser popular como era na escola, né, e tal, e com o advento da internet, com a internet das coisas e outros mais. Então, se o mundo ele depende que você seja popular para que você seja algo importante para o mundo, então flopar ele é essencialmente um fenômeno temporário, certo? Hum, Então, vamos supor, a pessoa tem uma expectativa sobre você, lembrando que a gente está realmente num panorama onde as pessoas precisam que você seja popular, então elas criam expectativas sobre várias coisas, incluindo você. Então elas criam uma expectativa que você não estava planejando alcançar, mas elas ainda assim criam, né? Aí, realmente, quando você não alcança essa expectativa, você flopa. Mas é algo tão temporário que muitas pessoas não sentem isso, sabe? Então flopar é basicamente algo temporário. Eu, pegando o gancho da Lady Gaga, eu acredito que assim, por mais que tenha o Abracadabra, o Mayhem foi o flop. Mas ele é um flop que naturalmente tá programado para ser alguma coisa cult, né? Então algum filme vai utilizar alguma coisa do Mayhem que vai tornar ele cult e vai tipo reacender o a álbum. música que ela fez pra Wandinha, que é aquela Isso. lá. Aliás, a Michelle, vamos ver se. Michelle, você pensou naquele anime quando o Dave falou? Sério? Michelle? Será que a Michelle tá viva? Ah, não sei. A Michelle foi ao banheiro. Mas eu acho que ela não deve ter pensado no mesmo anime que a gente assistiu To Be Hero X, que é um anime desse ano. Que a história de To Be Hero X é os heróis têm poderes pela popularidade. Se você é popular, você é muito poderoso. Se você é pouco popular, você não tem poder nenhum. Uhum. É sério. É meio que tipo o jeito que as pessoas fizeram o lance desse ano. E eu, né, deixa eu ver se a Michelle aconteceu alguma coisa. E eu até falei assim tava pensando sobre isso, porque assim, eu acho que flopar também depende. Por exemplo, uma pessoa, sei lá, a pessoa ela vende. Vou dar um exemplo assim sobre pensar em flop, né? Que é a ideia. A pessoa, por exemplo, ela tem uma meta de vender 200 doces e ela vende 300, ela não flopou na expectativa dela. Só que se a gente for pegar uma grande indústria, ela flopou, saca? Então, tipo assim, eu acho que essa questão do que você flopa ou não tá muito relacionada à expectativa que você também constrói em cima daquilo. Agora, Michelle, você viu, Michelle? Eu falei To Be Hero X. Não, não tava ouvindo nada de vocês Ah, falando. a Michelle teve algum probleminha técnico, mas o que o Dave falou, não sei se você percebeu, o Dave tava falando assim sobre o fato de que sobre que flopar tem a ver com muito com essa expectativa da popularidade, que você tem que ser super popular e tal. E aí uma coisa que eu lembrei foi de To Be Hero X, que é aquele anime que os heróis só são poderosos pelo grau de popularidade que eles têm, né? Sim. Que aí a Michelle e eu já procurem aí Taverna Debate. A gente já É muito falou bom. muito sobre isso. E o lance eu acho que, por exemplo, por que eu considero o Tirando Tudo um flop? Porque ele não alcançou os números que eu queria. Eu queria que ele tivesse pelo menos mil visualizações nas plataformas. E ele não Mas chegou aí aí. eu acho que você queria demais. Você está Não, começando a fazer podcast, você não é é, grande na internet. não, Então, assim, não é flop. sou, eu Eu, sou de Lulu. Eu sou de Lulu, tá? eu acho que flop também está muito ligado aos números. Por exemplo, a Lady Gaga. O álbum anterior fez um número muito alto. Então, Do quando ela foi pro outro e deu uma queda, todo mundo já falou, é flop. E eu acho que é muito isso. Eu acho que a gente Só tem que que se se a gente for avaliar pensar, por nesse exemplo, sentido. A gente posta vídeo X. Aí, geralmente, sei lá, a gente tem 500 visualizações, um exemplo. Aí você lança um vídeo e tem 43,
Tem uma coisa estranha. Aí você falou, pô. Ah. Não, mas é porque o podcast ele começou com visualizações boas. Aí depois ele foi só caindo. Entendeu? Aí também eu acho que é isso, né? Por exemplo, a Branca de Neve. Branca de Neve, esse filme desse ano. Foi um filme que o filme foi primeiro lugar de bilheteria na primeira semana. Depois, o drop da semana seguinte, ele foi, ó, escorraçado pra baixo de lugares, assim, terríveis. Só que, assim, um filme, o Branca de Neve flopou. Aí, quando colocou no Disney Plus, ficou 3 semanas seguidas sendo o filme mais assistido. Eu acho que é muito doido a gente pensar o que é o flop nessa perspectiva, porque às vezes o que é. Por exemplo, se um cara que toca música na churrascaria ali da esquina tivesse os números da Lady Gaga, meu filho, ele não seria flopado, concorda? Tipo, o flop da Lady Gaga seria o sucesso desse cara, entende? Sim. Mas eu acho que também quem tá muito lá em cima, fazendo muito sucesso, as pessoas querem que eles mantenham o mesmo sucesso sempre. Você não pode diminuir um pouco os números porque é flop. E isso eu acho muito, muito errado, porque a pessoa tem que estar sempre. Porque, assim, uma coisa são os fãs. Se ela mantém um certo número, é porque ela tem ali aquela base de fãs que estão sempre com ela. Agora, quando um álbum explode e sai da bolha, vai alcançar muito mais pessoas. Então, assim, eu acho que essa questão, ela acaba ferrando com todo mundo, até mesmo na internet. As pessoas olham para os números e acham um número muito pequeno. E Mas, aí, assim, tem um número 3 mil pessoas, coloca 3 mil pessoas no ambiente para ver se não é muitas pessoas. Eu tenho essa ideia e eu falo mais. E aí eu acho que é uma coisa que a gente nunca vai experimentar. Eu não sei se eu vou experimentar isso na minha vida. Mas eu acho que eu entendo assim. Sabe quando a pessoa fica grande demais, ela leva a régua demais? Vai chegar um momento que ela não vai ter mais pra onde crescer. Eu também acho que isso acontece. Chega um momento que você não tem mais pra onde ir. E eu falo isso, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo claro. Não vou citar nomes, mas, por exemplo, o segmento Tokusatsu, que a Michelle faz muita coisa nesse segmento. Você tem um limite. Não dá pra você falar, amigo, não vai ter um canal no YouTube que chegar a 1 milhão de inscritos de meio Jamais. Tokusatsu. Nunca. Não. Entendeu? A não ser que você fale de outras coisas junto, entendeu? Por exemplo, mas tem canal de anime que tem mais de 1 milhão de inscritos. Agora, Tokusatsu maior, que é o Tokudok, tem 220 e poucos mil inscritos. Você já sabe que é mais ou menos aquilo. Eu acho que nem o canal de Tokusatsu americano tem 1 milhão de Não, inscritos. tem assim. não, tem não. E eu acho que até vários segmentos também. Eu acho que você tem que entender que é igual a gente fala, vai ter um momento que você vai entender que você não consegue crescer mais. E Eu aí, acho que cada nicho tem um número para você alcançar. Tem nichos que você pode ser um pouco maior, tem nichos que você pode ser um pouco menor, tem nichos que você não chega nem a 500 mil, tem nichos que você vai ficar ali nos 200, e é isso. Acho que é você entender o nicho e até onde você pode chegar, para você não ficar se cobrando. Agora, obviamente que vai ter uma rotatividade. Você vai perder inscritos e vai ganhar novos, porque isso faz parte. esse ano, gente, minha meta no Multivortex era não perder. E aconteceu. Aconteceu, ó. Teve uma semana que eu tive um drop, assim, violento, mas depois subiu. Porque, assim, o MV às vezes Também. tem coisa assim. Mas, algo que, já que a gente tá falando de números, porque, assim, vamos chegar. Se a gente entende que a gente flopa, eu pergunto aqui, pensando no mundo que a gente vive hoje, o flop é uma coisa que é controlado por quem consome a gente, ou os famosos algoritmos têm responsabilidade no flop das pessoas? Olha, vocês vão ver a linha que eu vou traçar, tá? Pensando em como é que a gente faz. Porque só para explicar uma coisa, as pessoas não sabem como é que funciona o algoritmo. Eu tenho uma forma de explicar o algoritmo muito simples, tá? Vamos ser didático. Dave, nesse momento você vai colocar a música do Telecurso 2000. Tarantantan, tarantantan. O que é o algoritmo? O algoritmo é uma série de mecanismos, de coisas
que vão criar perguntas e dependendo da pergunta, dependendo da resposta, ele vai te direcionar para uma coisa X ou uma coisa Y. Exemplo, você viu um vídeo lá scrollando, que o David falou no episódio para apoiadores, assine para ouvir esse episódio. Você vai scrollar uma coisa. Você fica pouco tempo, é como se você tivesse o rede social tivesse perguntado para você: olha, você gostou desse conteúdo? Aí ele olhou e falou: ele só assistiu 2 minutos. Então qual é a resposta? Ele não gosta desse conteúdo. Não vou recomendar conteúdo parecido. Vou recomendar outro conteúdo. Então eu sempre gosto de pensar, quando a gente pensa em algoritmo, sempre são perguntas de sim ou não. Eu sei quais perguntas são? Não. Mas os algoritmos funcionam assim. Se você indica para o algoritmo que você gosta disso, ele fala, ó, sim, ele gosta, então o que eu vou te dar como mais coisas, mais conteúdo parecido. Será que o algo. Agora a gente vai agora a teoria da conspiração. Lembra desse episódio? Vocês acham que os algoritmos são responsáveis pela queda, pelo flop das pessoas? O Shadowban existe? Eu não acredito em Shadowban, não. Acho que isso é muita lenda. Você Assim, acha? desde que eu comecei a fazer review semanal, sempre os primeiros episódios vão ser os mais vistos. E sempre vai ter ali uma queda. Aí vai ter episódio que vai ser muito bom, aí vai aumentar. Quando estiver chegando ali no final, vai aumentar, porque isso aconteceu com o Bumbud, aconteceu com o Gabo. E é normal, faz parte. Entendeu? Por exemplo, o Tojima tava dando. Não tinha um vídeo com menos de 800. Agora já diminuiu. Olha, eu nem vi o Ó, terceiro episódio, não vi nada depois. a minha amiga no Cotão Servo, eu tive 2.500 visualizações no primeiro episódio. E foi caindo, 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 caindo. Caindo. Chegou uma hora que tava, acho que com menos de 100. Faz parte. E não acho que seja o algoritmo. Às vezes a pessoa não viu naquela semana. E aí, como não viu, não foi ver o teu review. Tava com uma semana ocupada. Eu acho que a gente também tenta jogar tudo a culpa no algoritmo. Às vezes, se a pessoa ela não viu a review, aí você coloca lá uma notícia. Eu tenho eu acho que é uma coisa que você falou muito. Eu acho que assim, eu não eximo o algoritmo da parte do que ele faz. Assim, até porque o algoritmo trabalha para muita gente. Então eu tenho, assim, eu acho que eu acho que o criador tem uma certa culpa e o algoritmo não. Só que o que me incomoda, que aí eu preciso falar isso aqui que eu acho que é importante. O que me incomoda é o algoritmo às vezes não ser muito, a gente não entender ele de fato. Entende? Eu entendo que assim, se alguém entendesse muito, não ia ter espaço pra todo mundo. Mas se não entendesse, porque tipo, às vezes eu sinto isso. Dave, você acha que o algoritmo sim é esse grande vilão? Cara, eu acho que o algoritmo ele precisa. Ele é um tipo de ferramenta que ele precisa de reformas. Eu acredito sim que tem o Shadowban, porque se não tivesse, não teriam ferramentas para você detectar o Shadowban, né? Não existiria estudo de código, estudo de algoritmo e tal, análise e tal, para você ter o Shadowban não. Se não tivesse Shadowban, ferramentas como o YouTube não excluiriam ferramentas fora do YouTube para ver se seu canal ou sua página está em Shadowban ou não. Então, assim, se não existisse, você não se incomodaria com esse tipo de ferramenta. E tem vários casos, sim, eu não vou citar todos, mas eu não vou citar eles porque eu não pesquisei muito, mas existem casos, sim, onde o Shadowban ele acabou ferrando o canal de certa forma, mas também eu acredito que tem tipo de conteúdo que não cabe na plataforma, sabe? Tem certos tipos de conteúdos que não entram na plataforma. Por exemplo, tem conteúdos que podem servir para um tipo de público que consumia o YouTube naquela época, mas tem outros. Mas esse tipo de conteúdo que o pessoal consumia antes acaba não cabendo no público de agora. Você vê É, realmente que muitas pessoas hoje fazem conteúdos que não utilizam a própria voz, utilizam mais inteligência artificial. Poucos nossa, utilizam realmente a própria voz, poucos aparecem. Por quê? Porque teve realmente o boom de canais dark.
as pessoas tentando, conseguindo, outras não conseguindo e tal. Mas você vê muitas pessoas inundando o algoritmo com canais dark porque elas queriam tirar dinheiro rápido. Mas nessa de tirar dinheiro rápido, acabaram realmente inflando o algoritmo e modificando para que ele só aceitasse esse tipo de conteúdo ou então valorizasse esse tipo de conteúdo. Então, sim, eu acredito que exista realmente Shadowban, eu acredito que exista assim uma exclusão do algoritmo para esses conteúdos. E assim, quem não pegou essa onda, não pegou, não consegue, não vai se adaptar, mas quem pegou, velho, é, tá tranquilo e vida que segue. Eu acho que tem uma coisa que vocês falaram, assim, eu sou um cara que trabalha com publicidade desde 2016. Ano que vem completa 10 anos que eu tô trabalhando com publicidade, sendo formado. Informalmente eu trabalho muito mais tempo. E aí, uma das coisas que eu fico perguntando é, tipo assim, eu tenho minhas dúvidas, mas eu entendo que é, tipo, perguntas de sim ou não. Eu entendo que funciona assim, você tá dando mensagens. Só que, por exemplo, esses dias eu li um estudo que diz que apenas 3% dos vídeos produzidos no YouTube são esses vídeos de canais que monetizam. Olha que coisa doida. Então muita gente tá postando vídeo de praia no YouTube. Tem gente que posta no YouTube sem ter essa pretensão de ter um canal monetizado e tal. E uma das coisas que a gente sabe é que eu penso assim, hoje eu penso numa coisa que eu não pensava assim, que é o YouTube virou meio que uma classe social, assim, não o YouTube, mas estou falando dessas redes sociais, meio que funcionam como classes sociais. Antes você era de tal classe social pelo ganho, pelo número de propriedades e dinheiro que você tem. Hoje você faz parte ou não de uma classe social dependendo do número de pessoas que te seguem. Então existem pessoas que, por exemplo, uma das coisas que fez eu acabar com o Vortex Talk foi eu queria entrevistar gente maior. Só que eu não tenho acesso, eu não consigo ter acesso a essas pessoas maiores. Isso eu falo porque eu mandava e-mail para essas pessoas e essas pessoas falavam: "Ah, não, seu canal é pequeno", e eu tô falando sério. As pessoas me respondiam: "Seu canal é pequeno, não vai rolar", Ah, nem todo sabe? mundo pensa assim. Não, lógico, eu entrevistei pessoas muito legais, mas eu tô falando assim, chegou um momento da minha vida que eu queria entrevistar um povo, que eu já entrevistei todo, lógico, eu entrevistei muita gente bacana e eu quero muito voltar a entrevistar pessoas, é uma das coisas que eu mais amo. E aí, beleza, entrevistei. Só que aí chegava um momento que eu tava recebendo e aí também acontecia uma coisa muito que era o ghosting. A pessoa falava: "Nossa, eu vou participar, vai ser super legal". E aí depois desaparecia. Aí Ah, eu isso falo, já aconteceu também. ah, não, o Ghost é terrível. E É. aí eu falava assim, gente, não. Só que aí eu entendia que, por exemplo, os seguidores que têm mais ou menos o mesmo número de seguidores, eles andam junto. É muito difícil ser o cara pequenininho. E assim, é a mesma coisa de classe social, assim. Quando você tá. Você lembra, quem tá assistindo Rainha da Sucata aí? Não sei se vocês estão vendo. Mas Rainha da Sucata é isso: é uma mulher que ela veio da pobreza. O pai dela vendeu o ferro velho que ele tinha, ganhou muito dinheiro. E o sonho dela é andar com as pessoas ricas da classe paulista, social, assim. E eu acho que eu vejo isso muito, tipo, porque teve uma época na pandemia que era aqueles influencers que iam pra casa de influencers. Só que todos esses influencers tinham mais ou menos o mesmo número de seguidores. Isso daí que é uma coisa que eu comecei a escrever para escrever minha dissertação de mestrado, que eu queria fazer mestrado para entender a relação humana mediada por máquina. Olha só que doido. E aí, quando eu entendo, por exemplo, esse lance, eu percebo que hoje é muito isso, é muito as pessoas, lógico, tem pessoas que são muito mais generosas e tal, e falam, ah, não, e tal. Eu concordo, eu vejo o seu trabalho, não o que você, não os seus números. Mas tem muita gente que só segue gente grande hoje. Estou falando isso pro público consumidor. O meu sobrinho, por exemplo, assiste vários vídeos de Minecraft. Meu sobrinho tem 9 anos, YouTube. Ele já olha se o cara tem muitas visualizações pra assistir o vídeo. Entende? Olha, uma criança de 9 anos. Ah, teve E a. pessoas que comentaram no meu canal que preferem criadores pequenos, porque dão mais atenção, conversam Não, mais. é o pessoal que. Ai, deixa eu ver aqui. E eu? Aí. Ai, vou. É, que deu uma pausa aqui. Vocês estão me ouvindo? Hein?
É que, tipo assim, por exemplo, quando eu faço o Fale Tudo, é meio que isso. As pessoas sabem que eu vou ler todos os comentários. Só que, por exemplo, eu acho que o Fale Tudo, se eu tivesse, sei lá, 100 pessoas me assistindo ao mesmo tempo, eu acho que não seria possível. Entendeu? Eu tenho meio que essa consciência. Porque a média do Fale Tudo é 15, então dá pra ler tudo. Mas tem gente que limita o chat, por exemplo. Eu conheço amigos meus que têm limitador, tipo assim, a pessoa só pode mandar a cada 5 segundos uma mensagem pra poder conseguir ler todo mundo. Porque tem esse trato de ler todo mundo. Mas assim, eu acho que tem duas coisas que sempre falam de algoritmo, porque assim, o algoritmo é maldito. Eu acho que o algoritmo, aí eu vou trazer uma. Eu acho que existia algoritmo antes do algoritmo digital. Sempre existiu o algoritmo. Sempre tem essas respostas. O algoritmo da vida, né? Pessoas que você tá no lugar, que você vai fazer amizade por conta de que você vai fornecendo. Só que eu acho, aí eu vou trazer, que eu acho que as empresas, a lógica algorítmica das empresas já foi muito mais saudável do que é hoje. Porque mesmo que você produza para o algoritmo leva em consideração quem é grande, coisa que eu acho que não deveria. Eu acho que coisas que eu sei que são verdades, e a Michelle sabe, o algoritmo é punitivo. Se um vídeo seu performou mal e o próximo performa mal, ele não vai distribuir tanto. Ele pune a gente. Eu não acho que ele pune, porque assim, eu sinto que ele vai muito também do gosto da pessoa. Se a pessoa não vê cinco vídeos diretos seus, ela não vai ficar mostrando toda hora É, o seu vídeo para aquela pessoa. Então isso também vai muito do comportamento, porque o algoritmo ele também é feito pelo comportamento das não, ele é pessoas. totalmente Então, pelo comportamento. eu acho que também isso está muito relacionado. Às vezes a pessoa, eu não quero ver esse vídeo, eu não quero ver esse criador de conteúdo essa semana. E aí fica, sei lá, 1, 2 semanas. E aí recebe menos, porque ele não está consumindo. Então, É. você pode chamar de punitivo, mas eu não vejo isso como algo punitivo, e sim como Não, algo que eu foi um não. comportamento, Eu, entendeu? não, é porque assim, sempre quando eu falo que é punitivo, eu acho que é pro criador, não pra quem assiste. Pra quem assiste, não. Mas tem uma coisa que vocês falaram, que aí eu acho que você falou isso muito certo, que não é de punir. Mas eu sinto que agora o jogo vai ficar muito maluco. Sabe, por conta de duas coisas. Primeiro, o algoritmo agora vai ter IA. Os algoritmos já têm IA. E IA Isso. comete erro. Isso é uma coisa que eu tenho medo. Do algoritmo com IA. Dois, eu acho que o algoritmo, ele tem um problema que a IA também tem. E aí eu fiquei pensando muito nisso recentemente, que é o algoritmo, ele não gosta de autenticidade. Uhum. Mas eu acho que o algoritmo está muito ligado com o comportamento das Não, pessoas. tá, Então, mas se a pessoa gosta de autenticidade, o que vai contar é autenticidade. Eu acho, porque assim, o algoritmo ele vai avaliar o perfil de consumo. Cada um vai ter um perfil de consumo. Tanto que se entrar na minha home do YouTube, vai ser diferente da home do Dave, que vai ser diferente da home do Wayne. Porque cada um tem a sua própria home. Então, assim, obviamente, pode ser punitivo para você se uma pessoa ficar sem ver o seu canal e aí diminuir o YouTube e enviar para aquela pessoa, mas ele tá querendo que a pessoa fique mais tempo ali dentro do YouTube. é porque. Então, ele tá visando isso. Eu acho muito mais punitivo o algoritmo do Instagram. O Nossa, algoritmo do Instagram amigo. é extremamente punitivo. O do YouTube é Não, maravilhoso. não, eu acho que pensando, agora eu tô falando sério. Dos algoritmos que eu conheço, pensando no Twitter, tô pensando nos algoritmos, o melhor algoritmo que temos, infelizmente, é o do YouTube. O do YouTube é Eu muito. Porque o do TikTok, ele é muito bom. Só que a diferença é que ele, aí daqui a pouco a gente fala do próximo assunto. O do TikTok, ele pode causar isso. Que a gente vai falar que é o assunto que o Dave queria falar desde o primeiro episódio. E aí a gente vai deixar pro finalzinho. Olha só, criando ansiedade. Porém, eu acho que tem uma coisa assim que é. Agora eu vou falar isso como publicitário. O algoritmo serve para um motivo. Não é para você, seu conteúdo, ser a melhor coisa do mundo, gente. O algoritmo serve para vender produto. Essa é a verdade. Se você assiste um vídeo e o vídeo talvez não seja o melhor vídeo,
para você assistir, esse vídeo está relacionado a qual produto que você vai vender atrelado a ele. É assim que o algoritmo funciona. Entende? Então, por exemplo, o algoritmo vai funcionar dessa forma. O algoritmo vai funcionar da forma que você tem um valor que você vai criar e esse valor tem relação com o que você vai vender. Por isso que eu falo assim, quando o algoritmo fala que mata a autenticidade, eu tô falando assim, mesmo que você seja autêntico, você precisa estar numa forma que o algoritmo já entenda para entender a sua autenticidade, para ele pensar em qual produto vai vender para você. Entende? Porque é isso. Na verdade, ele vai ali encontrar o público-alvo para vender aquele, para colocar a propaganda dele. Exato, Então, é assim que funciona. E o tanto que a propaganda que aparece para mim não vai aparecer para você, não vai E aparecer não para vai, Dave, porque a é, propaganda é individualizada de acordo. é bem isso. Às vezes você tá lá e do nada aparece Brasil no jogo da galera. Você sabe quem é o público. O Dave olhando assim, falando, quê? Não, mas eu tô falando assim. É porque o que acontece? Eu acho que é essa questão. No Instagram é tipo, olha, são tantos produtos sendo vendidos que se você não for nichado do nicho, a gente nem vai colocar uma propaganda passando com o seu perfil. E eu acho que é meio que isso. Então a gente tem que pensar que é tudo uma lógica de consumo. Sempre é lógica de consumo e sempre vai ser. Entendeu? E eu acho que esse é o grande lance. Se você não entende que você vai estar. Mesmo que você não venda um produto, você tá lá vendendo sua camisa da Insider, você vai estar vendendo outro produto que você nem viu. Que é assim que funciona a monetização. O TikTok é meio que. O TikTok, a lógica é um pouco diferente, porque ele não tá querendo vender o produto, ele tá querendo vender a ideia da pessoa ficar mais tempo. Então ele vai te punir se você não fizer a pessoa ficar mais tempo. Dave, você, como falou no episódio extra, você já comprou coisas que o algoritmo te indicou? Olha, não. Não, Não? basicamente Eu não. já. Nossa, eu fui muito burro, tá, gente? Uma vez eu comprei um daquelas TV Box. Não é TV Box, né? É tipo um Fire Stick, só que não era um Fire Stick antes do Fire Stick, era tipo um da Elsys, que era Google TV. Aparecia toda hora, porque eu via muito canal no Instagram que era falando sobre televisão. Aí aparecia, compre tal coisa. Aí chegou um momento que eu falei assim, eu não quero que apareça mais essa propaganda desse jeito na minha cabeça. Fui lá e comprei e nunca mais apareceu, olha. Meu Olha só que Deus. chique. Eu fui lá, isso daqui tem uns 5 anos. Vocês acreditam nesse negócio que você tá falando aqui, o seu celular tá ouvindo e do nada a primeira propaganda que aparece é tipo, você tá falando, eu preciso de uma pasta de dente, aí do nada é Cara, eu Colgate. acredito muito, porque o Whey falava alguma coisa de uma fofoca que eu nem sabia. Aí ele falava lá no Multivertex de uma pessoa que eu nunca ouvi falar, que nunca apareceu pra mim. Eu entrava no Twitter, aparecia a pessoa pra mim, eu ficava, gente, não é possível. Tem alguma macumba, alguma coisa aqui, algum espírito, alguma coisa aqui que não é possível. Era impressionante. Dave, você já tampou sua webcam pra ninguém soubesse o que você tá Ah, não, querendo? eu faço isso por segurança, né? Porque eu já vi, eu baixo o jogo pelo torrent, né? Então, Aí do eu nada começa a aparecer lá, não use pirataria. Pirataria, tô fora. Às vezes é isso bem também. nessa vibe aí mesmo. Não, mas é batata. Assim, gente, eu queria muito ter uma explicação lógica pra isso. Mas muitas vezes é o jeito que você pesquisa uma coisa. Eu no supermercado uma vez falei, queria tal coisa, aí apareceu, mas também eu pesquisei. Mas assim, eu tenho medo do meu celular tá ouvindo tudo. Mas assim, eu também fico pensando numa coisa simples, gente. Ninguém é tão importante pro seu celular ficar ouvindo tudo. Não, Eu mas também você, penso nisso. mas é a questão de você que hoje você é um número, né? Hoje você é dados, né? Então, A gente basicamente, é, a gente é um consumidor em potencial, a gente não é um cara. Por isso que eu falo assim, tem um montão de gente. Eu falei isso no episódio sobre porque procura lá no Multivortex, o dia que eu explico sobre por que os influenciadores estão voltando pro CLT. Mas existe um montão de gente que faz umas coisas tão legais e que acaba não entrando do algoritmo pelo fato de, às vezes, não entender essa caixinha de
consumo, né? Porque assim, gente, quem é que disse que os 3 primeiros segundos do vídeo tem que prender a atenção? Um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, Psicose, não me prende a atenção nos 3 primeiros segundos. Mas aí é que tá. Entende? Você não é regra, né? Ah, não, mas aí, tipo assim, a outra pessoa tem que ser regra pra isso. E aí, Mas eu tipo, acho que filme é diferente, né? não. Quando Mas você vai sentar pra ver um filme, você escolheu assistir aquilo e você não vai parar de ver nos segundos. Quando você vai ver um vídeo, você tá ali scrollando. Se você não gostar, você troca. Então eu acho não, que se você não fizer algo que prenda a pessoa, já era. Então, assim, é muito diferente. Não, e eu tenho que falar uma coisa. Até o jeito que você assiste Netflix tem um algoritmo lá, que ele vai indicando coisas com base no que você vai. Então, gente, no final das coisas, a gente tá produzindo pro algoritmo cada vez mais. E é isso, né? Por exemplo, o TikTok. Hoje, no TikTok, se você ser um TikTok respeitável, você tem que lançar pelo menos um vídeo por dia. E eu não tô falando um vídeo por dia de segunda a sexta. Estou falando um vídeo por dia, todos os dias. Tá, gente? É isso daí que o pessoal fala. E aí leva uma das coisas que foi um assunto falado. Foi o Velber que falou sobre isso, que as pessoas estão tendo burnout jogando videogame. Pô, gente, isso daí é um dos absurdos maiores da minha vida. Mas um cara que trabalha com videogame pode ter burnout. Você acha que pro criador de conteúdo, agora vamos trazer o lado burnout da vida. Criador de conteúdo tem burnout por conta de criar tanto conteúdo, por causa dessa lógica de tentar servir o algoritmo? Porque assim, a verdade é, eu não conheço pessoas que postam um vídeo por semana e o algoritmo fala: olha, que bacana, que legal, vou entregar para você sempre. Porque o que eu vejo é o algoritmo sempre seguindo assim. Se você faz uma coisa que seu amigo faz, só que seu amigo faz mais, eu vou recomendar ele, não você. Porque a pessoa fica mais tempo aqui para mim. E isso é uma coisa que o algoritmo gosta. De quanto mais você produz, mais ele vai entregando. E sem falar que agora todo mundo quer estar em tudo que é lugar, e todo mundo quer produzir. Aí quer fazer vídeo pro YouTube, aí quer fazer vídeo pro Instagram, quer fazer vídeo pro TikTok, quer fazer vídeo pra não sei aonde. E a saúde mental vai pra onde? Conta aí. Você Aonde produzir que pra tudo. É muito acabou, né? complicado. Se você não tiver uma equipe. Se você tiver uma equipe, é isso. E assim, mas agora o assunto que o Dave quis falar a temporada inteira. Para a gente falar. Dave, burnout. Quais são os riscos? Como se contrai? Como é que você pega? É sexualmente transmissível? Não, depende, né? Depende, foi ótimo. Burnout é sexualmente transmissível, tá, galera? Depende quanto. Não é? Não, mas agora o Dave, é o momento do Dave falar. Fale, Dave, jogue. O que você quer falar de burnout? Que o episódio o Dave queria. Nós íamos trazer uma psicóloga pra esse episódio, mas não rolou. Pra gente falar bonito, mas a gente vai falar do jeito que a gente fala, vai caiado. Mas, Dave, você já teve burnout? Você está em burnout? Você jogou burnout 1, 2 ou 3? Qual o seu favorito? É o Paradise? Eu não sei, eu nunca joguei Burnout. Nossa, você nunca jogou o clássico Burnout? É um dos meus jogos favoritos ever. É Burnout. Eu amo capotar o carro, destruir os carros, é maravilhoso. Vocês têm que ver. Eu nunca joguei, não. Nunca joguei, Não, não. mas agora falando de burnout, a doença, que você quis trazer, eu quero que você. Agora, meia Assim, hora na você falando. época era interessante trazer, né? Mas como O Dave. a gente já falou de algumas formas, né? Então, Mas ô Dave, você. Agora eu tô falando assim, você acha que realmente o burnout está associado a esse grande número de flops e de, tipo assim, não todo flop, mas tipo, essa constância de tudo ser rápido, de todo mundo ter que ser rápido, tudo tem que ser feito de forma rápida, tudo tem que ser feito de forma apressada. Pra cumprir, você tem que estar. E também tem uma outra pressão que eu quero falar. A gente tem que estar sendo produtivo o tempo todo? no mundo de hoje, sim. No mundo de hoje, sim. Você tem que estar sendo produtivo o tempo todo, você tem que ser útil o tempo todo, então, sim. E respondendo a outra pergunta, eu acho que
De fato, sim, o burnout ele pode ser causado por pessoas que não conseguem acompanhar o ritmo de hoje em dia, né? Você vê que hoje qualquer tipo de coisa, o conteúdo ele virou realmente aquela coisa mais fast food, né? Você come e joga a embalagem fora, então você fazer um vídeo gravando a cara do seu cachorro, botando uma música super alta, é motivo para virar conteúdo. Então, se você não tá nessa constância de mostrar até as partes mais íntimas da sua vida, você basicamente entre em frustração porque você não consegue se adaptar. Então, é basicamente isso. Então, olha que o Dave falou, a pessoa do OnlyFans pode ter burnout. E tava certo, tá? A análise da pessoa. Certíssimo, Dave. Você tá. Porque assim, eu vou falar, eu acho que eu não sirvo pra viver na época atual. Eu cheguei a essa conclusão. Porque eu não dou conta de fazer esse tanto de coisa que todo mundo tem que fazer o tempo todo, em todo lugar ao mesmo tempo. Eu tenho essa premissa. De tipo, eu não tô. Hoje eu sinto que, tipo assim, eu conheço várias pessoas que produzem muito, mas depois ficam bichadas. Eu até consigo produzir muito, assim, tô falando no meu trabalho, na minha vida, por um tempo, mas depois disso eu não consigo mais. Depois disso o cérebro, ó. E eu falo isso como uma pessoa que teve burnout sério, que ficou no emprego que eu tive, eu fiquei 15 dias afastado de serviço por conta de burnout. Caramba. E a ponto de eu não lembrar meu nome, assim, eu fazia, acho que na época que eu tava fazendo fazia antes uma sessão de terapia por semana, eu comecei a fazer 2 por semana, porque eu fiquei doido, eu tava tipo assim, fiquei depressivo, e também tinha isso, e isso aconteceu por um motivo bem simples, eu não vivia a pandemia, assim, eu vivia a pandemia, mas eu não vivia a pandemia dentro de casa, eu vivia a pandemia indo pra fora de casa. E aí, eu tava trabalhando num emprego, que era um emprego que tava acabando com a minha mente, assim, não pagava muito bem, mas ele tava, literalmente, chegou um momento na época da pandemia que é tipo assim, a gente atendia de porta fechada, eu trabalhei no comércio, né? Chegou um dia na pandemia que eu cheguei em casa e eu falei assim, eu não quero, não me mandem nada. Eu falei, ó, gente, amanhã eu converso. Hoje não é o dia pra conversar, porque eu estava extremamente cansado, assim, exausto. E aí depois eu fui ficando cada vez mais exausto. E aí chegou um momento que eu tava tipo assim. Eu fui um dia pra UPA, isso é uma história, achando que metade do meu rosto tava paralisado. E estava paralisado. Por isso que eu falo, eu tenho esse relato. Aleluia, irmãos. Aleluia. Que é, eu fiquei tipo metade do corpo. Eu estava dando um princípio pra ter um AVC. Por conta de trabalho, eu fazia Eita. muitas coisas. Como eu era. Sabe quando você pega uma empresa que tem como marketing um funcionário? Esse cara vai estar sofrendo tudo que deveria estar sofrendo. E aí, eu tava trabalhando muito. Tipo, eu fazia várias coisas. Eu tava ao mesmo tempo gravando vídeo pra empresa. Aí eu tinha que editar arte. Eu fazia milhares de coisas. Escrevia. Naquela época não tinha IA. Então, tipo, tudo era eu escrevia. Não existia IA. Então, tipo assim, era meio que isso. E aí, eu cheguei num momento da minha vida, e eu falo isso daí, que tipo assim, gente, eu não tava sabendo onde eu tava. Eu tava literalmente, tanto trabalho que eu tava. E quando eu tentava me conectar comigo pra eu tentar fazer, eu não conseguia. Aí, nessa mesma época, eu descobri que eu tinha TDAH, que também foi muito importante, que eu tive o laudo com um psiquiatra, e o psiquiatra olhou pra mim e falou assim: esse menino não consegue trabalhar. Ele não tá dando certo, porque ele tá esgotado fisicamente. E aí eu fiquei 15 dias em casa. 15 dias em casa, tentando descansar e tentando fazer o mínimo de esforço possível pra eu voltar. Saca? E tipo assim, perturbado, porque eu tinha perdido pessoas na pandemia e tudo mais. Então, eu sou uma prova que o burnout, assim, eu não sei se o burnout é uma doença moderna. Eu não sei se as pessoas tinham burnout na década de 70. Eu fico me perguntando muito isso. Tipo, as pessoas burnoutavam antigamente por conta de trabalho, mas eu entendo que é muita gente que trabalha. O que aconteceu? Acabou que o emprego mão de obra virou um emprego que as pessoas não querem mais trabalhar e todo mundo quer trabalhar com a cabeça. Só que Uhum. acaba que os empregos de cabeça viraram empregos meio manuais.
Tipo, é muito pouco esses empregos, igual você assiste uma novela da década de 80 e vê o cara trabalhando e o trabalho dele é ser o cara do escritório. Ele fazia nada e quem fazia eram as outras pessoas. Não existe mais isso. Então, quando eu tive meu burnout, eu fiquei muito ruim. E, tipo assim, eu achei recentemente que eu ia ter burnout de novo. Aí eu descobri que era diabetes. Olha essa que loucura. Mas não significa que o burnout também não tava junto, tá? Mas eu fico muito pensativo de, tipo, como a gente vai evoluir com sociedade, sendo que tá todo mundo burnoutando. E, tipo assim, tem gente vivendo no limite, no extremo. Aquilo que era o sonho da gente não era. E aí eu falo isso daí porque, por exemplo, meu pai é pedreiro, certo? O trabalho do meu pai continua o mesmo. Não tem essa coisa. O meu trabalho hoje eu ouço mais urgente do que um médico. Ouve urgente por dia. Sabe? Alguns trabalhos convencionais não ficaram tão carregados. Outros trabalhos, que eram antes trabalhos mais tranquilos, começaram a ficar muito acelerados, porque as empresas querem lucrar mais e esquecem da quantidade do funcionário. E aí a gente pensa numa coisa muito importante. Será que, eu sei, quando um funcionário se afasta, eles colocam outro no lugar. Mas será que vai ter seu funcionário sempre? Eu fico pensando, será que não é melhor você ter um funcionário ativo e tudo mais? Porque eu conheço, por exemplo, tem uma rede de supermercados aqui em Minas Gerais que as meninas trabalham de caixa. Essas meninas que trabalham de caixa, elas sempre atendem mal. Sempre. Eu fico me perguntando, será que elas atendem mal porque é ruim trabalhar lá? Que o salário não é bom? Por conta disso? Será que eu tenho que ficar exigindo que elas me atendam bem, sendo que elas estão numa situação meio precária? Eu fico me Acho perguntando isso. que se você exigisse, elas iriam entrar em um estado de apatia, né? E não iam entender como uma ofensa, mas sim como tipo, nossa, vai ser mais um imbecil me exigindo algo que eu não posso entregar, mas eu preciso daquele emprego, então eu vou ter que É, dar um pedaço de mim, sabe? Eu eu entendo, olho pra entendo. essa Queen, eu olho pra ela e falo: Quer saber, Queen? Pode me maltratar. Pelo menos você vai ter uma diversão nesse trabalho ruim. Entendeu? Eu tenho esse pensamento. Porque, por exemplo, os trabalhos que eu sei, sabe quando você vai numa loja, Michele, você vai numa loja e é bem atendido? Nossa, Sabe? É maravilhoso, né? Ser bem é. atendido numa loja, pessoal. Mas a pessoa quer a comissão dela e você é a comissão dela. Por isso que ela tá te entendendo bem, né? Porque ela gosta de você. Entendeu? Essa é a verdade. Sim, sim. Entendeu? Essa é a grande verdade. Então eu entendo, porque, por exemplo, eu li um livro que falava que as pessoas que trabalham na Disney têm que ser felizes o dia todo. Mas elas, quando acaba aquilo, é depressão. Tem um anime que é o Lições de Vida pelo Uramichi-san, que é a história Ai, é, eu a, vi. a Michelle viu. Que é tipo assim, o Uramichi tá lá com as crianças, todos felizes, felicidade e tal. E quando ele chega em casa, ele se sente um bosta. Sabe? Gente, ele é depressivo e ele Ele é cria, depressivo. e ele coloca o clima pesado em alguns momentos no próprio trabalho. Tem gente que nem gosta de chegar muito perto dele, tem Porque medo, porque tem medo. Aí você assiste esses bingo rei da TV, eu acho que é isso. Quem trabalha com entretenimento, por paixão, eu acho que vocês são loucos, tá? Porque o entretenimento é uma indústria de moer gente. E eu falo isso porque o TikTok é, pra mim, a rede social que mais moe gente de todas. Tipo assim, sim. Uhum. me fala algum desses criadores que bombavam na pandemia que hoje estão bombando no TikTok. Não tem um. Porque Verdade. o TikTok vai lá, usou e mudou o algoritmo e essas pessoas não servem mais. Gente, vamos lá, para você também ficar na internet, você tem que ter um planejamento. Você não pode apostar todos os seus ovos em um local. É, também é isso. Você cresceu no YouTube, vai pro Instagram. Por exemplo, Não, você começou no TikTok, vai depois pro Instagram. vai Você para um tem outro que lugar. Você vai tem pro que. você vai. E melhor, monte o seu próprio produto para vender. Porque É. pode ser que um mês o TikTok, ó, te derrube. Mas se você tiver um produto que as pessoas ficam dependentes, você ganha um dinheiro. É por isso que as blogueiras tudo montam maquiagem.
Entendeu? Eu tava vendo isso, acho que no Corrida tem uma lá, a Kit Kawakuba, ela é produtora de conteúdo, mas o dinheiro, a renda dela é vendendo peruca. Não é ela lá. A Smail, que é muito famosa no YouTube, a Smail tem uma equipe de edição de vídeo, ela vende serviço de edição de vídeo. E você pode vender Entende? serviço, você pode vender curso, você pode vender mentoria, você pode vender produto. Existe uma infinidade de Você coisas que você pode, pode você vender. pode vender vídeos que você se diverte sozinho. Do nada, do nada trazendo. Mas é isso, gente. Eu tô falando assim, a pessoa que depende só do. Porque assim, eu acho que uma das coisas que eu acho que vai acontecer é o conteúdo em breve vai ficar mais pago, sabe? Por exemplo, eu vejo vários canais que tem mais vídeos no clube de membros do que vídeos pro inscrito. Saca? Tipo, o canal cresceu, percebeu e tá só produzindo vídeo pra membro. Tem uns canais que produzem, por exemplo, falo isso. Felipe Neto agora. Felipe Neto. Percebeu que agora o jeito é assim: ele faz uma parte da live pro inscrito, né? Que é pra todo mundo, e depois é só pra quem é assinante. E aí é o jeito dele ganhar o dinheiro dele. Porque se for depender só do AdSense, não sei. Agora tem o TikTok Shop, que os TikTokers tudo estão fazendo aqueles vídeos de olha que eu comprei esse tripé que tem 3 metros de altura. Tipo, é isso. Você sabe o que é Não, isso. eu entrei no TikTok um dia desses e só era propaganda. Assim, não é propaganda, mas assim, pessoas vendendo produto. Não, o Virou TikTok assim, virou tipo, a Polishop. exatamente. Como é que é aquele canal que vende Polishop. essa É o propaganda? Polishop. Polishop, Shoptime, também é isso. Shoptime. Cara, virou uma Shoptime. É só isso. E assim, e eu nem entro. Eu entrei pra postar vídeo e nunca mais voltei. Porque assim, eu entro no TikTok uma vez na vida e outra na morte. Eu também tô assim, Se é que pra às você vezes do entrar. nada é Isso mesmo. isso, e eu acho que assim. Agora, já que estamos pensando, qual produto vocês lançariam agora? Nós somos produtores de conteúdo até o momento, não sei se vai mudar. Mas vocês, qual produto que vocês lançariam? Já que a gente vai pra burnout, tá? Vamos burnout, tá? Pelo menos ganhando dinheiro. O que vocês lançariam? Uma linha de camisetas? Eu acho que a única coisa que tem a ver com o que eu falo, que eu faço é exatamente isso. Lançar? Ali de Como é que seriam as camiseta. estampas? Não Goziúger é sei. péssimo. Essa é a primeira estampa. Não sei, mas eu acho que a única coisa que tem a ver com o que eu falo, né, seria realmente blusas, camisetas. E você, Porque Dave, o que você lançaria de produto? Agora vamos pensar em empreendedorismo. Eu não sei, né, velho? Eu acho que. Não tenho nada em mente, não. Eu vou vender meus próprios kits de enemas de café. Eu acho que eu vou ficar rico. Eu acho que esse é meu caminho, sabe? Eu senti que esse é meu chamado. Mas você sabe que eu já pensei em vender caneca? Eu já pensei em vender Não, caneca. caneca eu acho que tem tudo também a ver, tipo, porque agora tem estampa de caneca, então caneca, blusa, essas coisas que levam estampa, eu acho. Eu acho que sabe uma coisa, agora pensando aqui, o que, que eu venderia dos meus amigos? Eu acho que o Dave, ele tinha que vender, se ele tiver criar um segmento dele, o Dave tinha que vender. Eu já falei, o Dave tem uma voz muito bonita. Eu acho que é uma das vozes mais bonitas que a gente tem. Ele consegue fazer aquela voz aveludada, sabe? Aquela voz meio good times, sabe? Que vai. Eu acho que ele Uhum. poderia vender, tipo, telemensagem, assim, sabe? De carro de som. É um bom investimento, que ganharia uma grana. Se a IA não substituísse também. E eu acho que uma outra coisa que o Dave pode vender, que eu penso muito, é vender a edição de vídeo e thumbnail, que ele faz muito bem. Eu venderia isso. Acho que ele é muito bom, ele tem um design muito bonito. Mas isso eu já faço, né, velho? Eu já vendo Então isso. já é o trabalho dele. Mas eu, por exemplo, eu fico pensando sempre, o que eu venderia? Mas, tipo, sei lá, eu acho que não sei. Eu queria. Eu sempre me pergunto isso, porque eu acho que. Sabe o que eu queria fazer? Agora eu vou falar a verdade. Eu queria fazer coisas de palco. Eu gosto muito de fazer coisas de palco. Então, tipo assim, eu venderia, sei lá, igual, por exemplo, a menina que foi no podcast errado, ela tem ela, tipo assim, ela tem os seguidores dela e ela faz versões, tipo, ao vivo, tipo, do podcast dela,
no palco, entendeu? Eu queria muito que o Tirando Tudo fosse um podcast que as pessoas fossem assistir no teatro. Eu acho isso muito legal, Nossa. porque, entendeu? Tipo, tem vários podcasts que são assim, né? Tem elas e tal. Eu acho muito legal fazer uma versão no teatro. Tem gente que também, por exemplo, tem canais que vendem festa, que eu acho super legal também. Você faz uma festa e aí a festa tem as pessoas e é uma experiência imersiva. O Omelete meio que criou isso, né? Pensar no Omelete, o Omelete era um site que virou CCXP, que eu acho que é o lucro deles. Porque eu acho que o site hoje meio que deu uma morrida, né? Também, eu sinto assim, né? Por isso que Ele o. comprou o acho que o Anime Friends site, também. Oi? eu acho que o site é mais pra reafirmar a marca que eles têm, né? Mas É pra eles, tipo, manterem a presença, mas é onde o dinheiro deles vem disso, e aí você pode vender produto mais personalizado. É isso que eu tô te falando, assim. Eu gostaria muito de fazer coisas que as pessoas. Eu gosto muito da ideia de sair da internet. Então eu meio que faria isso. Tipo, eu acho. Meu sonho é que um dia, sei lá, eu tivesse meu próprio encontrinho. Que eu acho muito legal quando o influencer faz o encontrinho Sim. com seguidores. Entendeu? Se fizer um encontrinho hoje, não vai ter nenhuma pessoa. Eu tenho certeza. Eu Mas eu já, estarei lá. mas eu já apresentei o Super Act durante 3 anos. Então, assim, eu tenho know-how de apresentador. Eu gosto muito de apresentar coisas e tal. Mas eu não sei. Me falaram recentemente aí na Serra me falaram que você deveria fazer mais pra fora. Só que eu não sei, eu não sei como é que é os mecanismos pra eu começar a fazer, sabe? Eu queria muito. Mas eu acho que são coisas legais. Por exemplo, eu queria ter também, como várias pessoas, ter um podcast exclusivo para apoiadores, que é um jeito de você ganhar dinheiro. Então, tipo assim, lógico, mas para você fazer dinheiro antes, você tem que dar certo para você começar a associar seu nome a um outro produto. É impossível. Só que até dar certo, você desgasta tanto. E assim, gente, eu entendo, e aí eu vou. Agora o David estava certo no último episódio. Como é que é? O Industry Plant, né? Que é as pessoas que a indústria planta, né? Que elas. Alguém investe muito dinheiro e a pessoa bomba. Falou da Sabrina Carpenter, que a gente acha que é o caso. Os Nepo Babies, né? no Um meu caso, Nepo. naquele episódio, quem ouviu o episódio, mas quem não ouviu, eu tava dizendo que o Felca é um industry Um plant. plant-based. Eu acho que eu tava pensando que o Felca, ele não era no início, mas ele pode ter virado. Ou, por exemplo, alguns outros Mas caras. tem, Porque mas é que tá, tipo, como você trabalha nessa área aí, tem como uma pessoa se transformar num industry plant, no caso? tem, amigo, é muito fácil. É Ela não muito nasceu fácil. desse jeito. Ela não Não, nasceu não desse nasceu, jeito. mas aí alguém. O Omelete era um site dos anos 2000 que era feito por três amigos e eles um dia, um cara muito rico chegou pra eles e falou assim: Ó, vou investir dinheiro em vocês, bora fazer dar certo? Investiu e deu. Tipo assim, é muito comum, antigamente era muito comum os indusplentes ser, sabe, os olheiros, que eram os caras que tinham dinheiro, eles olhavam lá para um cara e falavam, vou investir minha grana nesse cara. Era muito comum fazer isso, né? Era muito comum de, tipo, você ver um cara que tava no subúrbio e tal. Porque é um industry plant que as pessoas não sabem, que é o Gugu Liberato. É um dos maiores industry plants. O Dudu Camargo também é um industry plant. Porque o Silvio Santos olhou pra esses caras, o Gugu mandava carta. Até aquele cara, o impostor do pânico, também foi meio assim. Ele olhou e falou assim: vou investir nesse menino. Vou dar um trabalho pra ele. O Celso Portiolli também, ele foi. O Celso Portiolli mandava carta. Ele mandou uma ideia pra uma pegadinha do Silvio. O Silvio Santos ficou encantado com o Celso Portiolli. Falou: esse cara é genial e vou investir meu dinheiro nele. Por isso que o Celso Portiolli virou o que ele é hoje. Só que era uma época que não tinha esse negócio disso, né? Antes, um ator, por exemplo, um Caio Castro da vida. Caio Castro foi descoberto num concurso. Aí o pessoal ia falando, vamos investir nesse cara. Então, assim, eu acho que a pessoa plantar, a pessoa pode virar depois, se alguém falar, eu acho que esse cara que tem o material para eu poder investir. Porque, por exemplo, eu acho que a Sabrina Carpenter é uma industry plant, assim como a Ariana Grande e outros caras. Mas se eles não tivessem talento, você ia gastar o dinheiro à toa. É a mesma coisa, eu não acho que o Felca pode ser um industry plant. Mas nesse caso, o Felca, tipo, alguém viu um potencial nele e falou assim: vamos investir nesse menino.
Entende? Uhum. Saca? Eu acho que é muito nisso. E eu acho que muita gente cresce hoje na internet ou porque meio que teve esse. Que a pessoa chegou lá e falou: Nossa, esse cara é muito bom, só que pelos meios atuais não dá pra fazer. Então vamos dar uma investida. E sempre eu falo isso: se você é um cara que você produz conteúdo pra internet e você tem alguém que tá te bancando pra produzir conteúdo na internet, a chance de você crescer é muito maior. Que é igual fazia antigamente, né? O tal dos mecenas. Você sabe, os mecenas eram tipo jovens ricos, pessoas ricas, Uhum. que gostavam de um artista e pagavam, tipo assim, pagavam os custos de vida do artista pro artista continuar sendo um artista. Se você quiser, gente, é isso que eu quero. Entendeu? E tem esse nome, que é um nome muito bom. Que esse nome é maravilhoso. Que era um nome que se usava muito na década de 80, que é o tal do pistolão. Que era. Gente, desculpa. Era o pistolão, sabe? O cara ia lá e fazia você ter dinheiro. Então é meio que isso, gente. Você, eu concordo, eu acho que tem essas questões. Eu acho que quem tem dinheiro, entendeu? O pessoal que vive em condomínio, que a mãe não obriga a trabalhar e deixa jogando Minecraft, tem mais chance. Eu acho que é meio que isso. E eu não sei se essas pessoas teriam burnout. Entendeu? Acho que o Assim, eu acho que essas pessoas, elas basicamente elas têm uma coisa que é difícil, muitas pessoas têm terem, né? Mas é muito mais fácil para elas, que é aquele senso de descarte muito grande. Então, elas conseguem se descartar de coisas que elas criam com a facilidade, com a frieza maior do que pessoas que não são muito Hum, afortunadas, né? isso é uma coisa que eu conversei com um amigo meu, que é uma coisa que eu pensei muito. Eu amo fazer esse podcast, mas se não tá dando retorno, eu tenho que dar tchau. Mas eu conheço várias pessoas que, tipo assim, mesmo que a coisa não dê retorno, é aquilo que ela acredita. Então ela não vai descartar. Ela pode estar pagando os pecados dela fazendo aquilo, mas ela vai manter aquilo porque é a migalha que resta pra ela do que ela imagina. E eu acho que essa é a visão fria do cara, né? Os caras que, tipo assim, os empresários, as pessoas que têm empresa, elas cortam, elas demitem, elas fazem isso. E eu acho que pra gente que é pobre é muito difícil. Você teve uma ideia, sua ideia deu certo por um tempo, desfazer de uma ideia que deu certo porque agora ela tá flopando, porque o jogo mudou, é muito difícil. É muito complicado. É muito triste. E é isso. Mas eu gosto de pensar que uma ideia pode não ter sido. Às vezes a ideia ela não é boa nesse momento, mas quem sabe lá na frente ela vai ser boa. Saca? Porque eu já vi programas de TV que foram um fracasso quando surgiu. E hoje, que é um exemplo claro, o programa da Fátima Bernardes, o Encontro. O Encontro só existiu por conta de ter insistido. Às vezes tem umas insistências que dá certo, outras não. Mas Mas é que tá, tipo, eu acho que o encontro não é um símbolo de desistência, não. O encontro, ele é de um- insistência. também, mas ele é aquele tipo de... Sabe quando você Enfia a compra goela uma abaixo. peça? Entenda. Sabe quando você compra uma peça para sua casa que não cabe, mas ainda assim você vai recortar ela para ver se Sabe? serve para alguma coisa? Então, é basicamente isso. É, eu acho que é isso. Mas, Michelle, uma pergunta. Agora, já que a Michelle ficou caladinha agora. É, só pegando assim, você conseguiria fazer isso do descarte? Você acha que isso é saudável? Pensando ou se não, você insistir numa coisa que às vezes não tá funcionando mais? Eu Essa é uma acho que pergunta. depende de várias formas. Por exemplo, eu segui uma criadora de conteúdo, né? Eu adorava, ela desistiu parar de fazer conteúdo porque não estava dando e tal, e aí ela voltou a fazer porque ela reparou que aquilo fazia bem para ela. Que mesmo que ela não conseguisse, ela ia fazer, porque era como se fosse um hobby, e aquilo fazia bem para ela. Hoje em É. dia, ela cresceu mais e tal,
Mas assim, eu acho que depende de N coisas. Se você tá fazendo uma coisa porque você quer crescer, porque você quer dinheiro e não tá dando certo, e você Às não vezes. gosta tanto, aí eu acho que você tem que mudar. Agora, se você quer fazer uma coisa porque te faz muito bem e aquilo te faz bem pra Mas sua vida, você mas precisa acabar com aí, aquilo. Ou você pode também, por exemplo, se for um canal do YouTube, você também pode deixar, sei lá, uma coisa do jeito que você gosta e tentar testar outras. Eu acho que isso também depende muito, porque às vezes a pessoa ela não tem tempo para investir e se tirar aquilo que ela gosta de fazer, vai ser muito pior, mesmo não dando resultado. Então, assim, eu acho que é, cada caso é um caso. Eu acho que se eu acho que depende muito de como a pessoa vê as coisas e de como ela tá se sentindo. Porque às vezes, naquele momento, para ela, tirar aquilo vai ser muito pior. Ela tirar aquilo, desistir daquilo, mesmo que se talvez ela mudasse e conseguisse alcançar, mas ela quer aquilo. Então, às vezes, eu acho que se tirar vai ser muito pior. Talvez se a pessoa eu bom momento, esteja bem, psicologicamente, mentalmente, entender, realmente, se eu mudar, se eu adequar, eu posso, modificar, eu reformular, até mesmo. trazer mais, né? Então, assim, eu acho que depende também muito do momento que a pessoa tá. Se uma pessoa não tá bem e não tá disposta a mudar, mas aquilo, de certa forma, faz bem, deixa ela, porque Eu acho que o complicado é quando a pessoa não tá disposta a mudar e tal, só que chega a fazer mal. Porque assim, vamos falar, a paranoia dos números existe, igual a gente voltou no início do episódio. A gente às vezes fica paranoico com números, mesmo que esteja sendo muito agradável, vai chegar um momento que os números vão bater em sua porta e eu abrir e você vai ficar falando, gente, será que compensa? Eu tenho uma coisa que eu preciso, que eu falo isso daqui que é muito, muito importante. Que é, eu sou assim. Eu odeio fazer a mesma coisa por muito tempo. Eu gosto muito de ir mudando. Então é uma coisa que eu tenho essa. Só que assim, eu continuo fazendo. Se, por exemplo, a coisa me dá dinheiro, aí eu não paro. Mas até coisa que me dá dinheiro, às vezes eu quero, tipo, parar de fazer aquilo, dar uma pausa. Eu gosto muito de dar um. Sabe, mesmo que eu goste, aquela máxima, né? Da vida, né? Que dizem, trabalhe com o que ame e você nunca terá que trabalhar. Às vezes você vai odiar o que você ama porque você tá fazendo demais. Mas eu sempre falo, olha, talvez não seja o momento. Quando eu falei, o David sabe, a gente fez uma temporada de Central, ninguém assistia. O Central voltou, melhorou bastante. Só que chegou um momento que eu falei assim, nossa, gente, tô cansado de fazer o Central. Vamos dar uma pausa pra quando eu voltar com força? Eu sou essa pessoa. É muito comum disso. Isso daí eu falo na minha vida. Jogos, tudo na minha vida eu dou uma cansada e eu preciso fazer uma outra coisa. Mas eu entendo que é muito coisa do TDAH também. É muita coisa assim de quem tem TDAH. Que você esgota muito o assunto e aí, mesmo que seja, você ame, você não vai suportar por um tempo. Mas eu tenho essa coisa de, eu faço um tempo. Só que tem ainda a pressão, mesmo eu gostando, eu tenho que fazer. E hoje eu tento muito procurar isso de o que que eu posso fazer que eu não vou ficar esperando o resultado. Tá difícil mesmo. Tipo, tudo eu quero de alguma forma ter um resultado. E aí eu fico muito frustrado com muita frequência. Porém, entretanto, eu posso dizer o seguinte, galera, a respeito desses assuntos de flopar de algoritmo e também do burnout. Eu acho que não tem muito pra onde correr, não. Eu acho assim, é muito difícil a gente querer também mudar a nossa vida pra gente conseguir fazer o que a gente quer. Mas eu acho que às vezes o melhor que a gente pode fazer pra nossa vida é talvez querer menos. Entendeu? Querer menos coisas e talvez é isso. Porque eu acho que isso é uma coisa que eu cheguei à conclusão recentemente. Eu acho que burnout vem com força quando a gente vira aquele equilibrista de prato chinês, sabe? Sabe aquele equilibrista dos pratos? sim. Você tá tentando equilibrar muitos pratos e às vezes você não consegue dar a mão. Eu acho que é muita questão de ser o exército de um homem só. Então, acho que eu penso assim, eu acho que se você quer fazer uma coisa, se você quer trabalhar numa coisa, se você quer fazer essa coisa virar um seu rolê ou não, você tem que ter paciência, você tem que entender que às vezes não vai dar certo no início.
não vai dar certo no final. Às vezes você vai ter que pedir ajuda, que é muito importante. Você vai ter que também contar com as pessoas que te apoiam. Entender que seu amigo não vai te apoiar. Muitas das vezes, o cara que é seu parça, ele não vai te apoiar. E talvez nem seja bom ele te apoiar, porque eu sempre falo que o sucesso vem quando a pessoa que você não sabe quem é, sabe quem você é. Então é muito melhor isso. Muito melhor. Porque seu amigo às vezes vai te apoiar por uma questão de, ai, vou te dar esse apoio porque você é meu amigo. Amigo, ele às vezes não quer saber isso. Porque outra coisa, seu amigo tem acesso a você. Um vídeo no YouTube, seu amigo te vê no YouTube, ele vai querer ver você pra quê? Porque ele pode te ligar e conversar a mesma coisa. Então eu sempre penso nisso. É muito bom quando eu vejo gente que eu não conheço me aparecendo. Lógico, é maravilhoso você ter amigos que vão lá e você percebe que tá no rolê. Mas é muito pouco essas pessoas. Muito pouco. E também entender que você pode flopar, mas às vezes não é porque você é ruim. Às vezes porque não é o momento certo, não tem o mecanismo certo, e você também tá no momento psicológico que não tá certo. Eu acho que é isso, sabe? E eu tento o tempo todo pensar nisso. Galera, esse é o último episódio dessa temporada. Não sei se quando a gente volta, mas eu prometo que a gente vai voltar um dia. Meninos, deixe suas mensagens finais sobre burnout, flop e tal. Michele, dá uma mensagem de encorajamento. Vamos ser coach. A gente nunca foi coach nesse podcast. A gente sempre desestimula as pessoas, mas dessa vez vamos. Tem uma luz do fim do túnel. E talvez seja um trem, mas você tem que persistir. Né? Michele, seu empoderamento aí. Eu sou muito da opinião. Se você está fazendo algo e não está vendo resultados, mude, reformule, pense de uma outra forma, tenta ver o que você pode fazer de melhor. Se a gente fica, eu pelo menos me sinto muito assim, se eu ficar fazendo sempre o mesmo vídeo do mesmo jeito, me cansa. Tanto que eu até falei isso com o Whey, né, no sentido de que eu tinha pensado em vários quadros pro canal e não coloquei nada em prática. Então, assim, pensa em fazer uma coisa de outra forma, tenta pensar de um outro jeito, que quem sabe dá certo. Eu acho que não precisa desistir, mas às vezes mudar a rota. Mudar a Olhar de rota, uma outra forma. dar uma pausa, É, dar uma descansadinha. Você, Dave, sua mensagem motivacional. O Dave, o Dave, assim. Vai, Dave, tira o coaching que tem dentro de você. Ah, sempre desista. É isso mesmo, existir é importante. Às vezes existir é importante. Às vezes eu concordo. Isso daí, por que se pareça, aquilo se aquilo não te faz bem, eu acho que é uma. às Tem que vezes desistir começa no mesmo. início a fazer bem, você tem que Não, é porque desistir. assim, eu digo sempre desista no sentido de que nada vai dar certo e nós vamos morrer, né? Então, Não, sempre Jesus, seja realmente. a pessoa, o clima. Meu Deus. Sempre pense no próximo suicídio, sempre pense Não, Dave! Não! na próxima forma. Se você for pensar em se matar, pensa realmente Não, em não Não, utilizar não, armas não. brancas. não dá. Quando você Não, pensa Dave, em fazer melhor isso, o não liga Dave para calar. parentes. Dave, obrigado, foi maravilhoso. Não liga para parentes, certo? Não, Dave, isso é importante. Tá bom. Obrigado. Achei bonito, lindo, né? Você gostou? É interessante, bastante. É lindo, né, Dave? Então, não siga muito o que o Dave falou, tá, galera? A vida importa, a vida presta, já diria Fernanda. Mas ela tava ganhando um Oscar, né? Então, assim, é difícil também falar que a vida não presta que você lá indo pro Oscar, né? Mas também cansa. Enfim, mas o Dave trouxe a mensagem motivacional dele. Olha só que linda. Compre o Linda. curso. Hotmart já tá aberto, Dave? Não, Como não. desistir dos seus sonhos? O curso do Dave. Você ganhar aí no Hotmart, tá bom? Ai, gente, é isso, tá? Gente, aos poucos que ouviram os episódios do Tirando Tudo, seja nas plataformas, eu agradeço muito a quem de alguma forma ouviu esse podcast, deu um play, entendeu que aqui
metade do que você ouve você não tem que levar pra frente. E a outra metade você vai levar pra terapia pra ver se você resolve, tá bom? É isso, Dave. Como sempre, muito obrigado por ter me acompanhado em quase todos os episódios dessa temporada. Só teve um que o Dave não veio. E foi o episódio que eu editei e reclamaram do áudio. Então, Aquilo, né, velho? Se reclamarem do áudio é porque eu não fui ver. não foi o Dave que tá. O Dave não tava, porque o Dave ele precisou de um tempo, aí nós demos. O tempo dele durou um episódio, mas ele precisou e um podcast foi lá e ajudou o Dave, tá, gente? Ajude o Dave, o seu Dave local. Se você tem um Dave aí na sua cidade, ajude. Pode ser o Dave. Eu não sei outros Daves. Aquele Dave da série, né? Não, aquele é o Earl. Ah, gente, eu não sei não. E, Michele, muito obrigado por esse ano você ter ajudado o Multivortex a ganhar 100 inscritos. Esse é o total do seu trabalho. Você corta aquilo tudo pra gente ganhar 100 inscritos. Olha só que lindo. Ué, foi bom, 100 inscritos. 100 inscritos foi. E quando eu falo 100, é 100 com S, não com C. Eu tô brincando. Enfim, esse foi o Tirando Tudo, Tá Tudo Bem. Muito obrigado a todo mundo que ouviu esse episódio final. E a gente termina da mesma forma que a gente termina quase todos os outros episódios. Meu nome é Wayne e se a gente tirar tudo, continua tudo bem? E a resposta é não. Tchauzinho pra vocês. Tchau! Dá tchau, pessoal. Tchau. Tchau! O Dave nem deu tchau, já quer ir embora já. Falou assim, acaba Tchau, logo sim, essa se merda. você não ouviu. Ah, ele deu tchau. Então sim, não, ele não queria que acabasse.